E aí, galerinha do Matemática Sem Noção, nesta segunda parte do vídeo Forma Fatorada, o código genético do número natural, nós falaremos então das raízes quadradas. Bom, como nós estamos em nível de sexto ano, as raízes quadradas que serão determinadas serão as raízes quadradas exatas, ou seja, nós temos que ter obrigatoriamente os números chamados de quadrados perfeitos. E nós podemos descobrir se o número é ou não quadrado perfeito olhando a sua forma fatorada. Mais especificamente, olhando os expoentes de sua forma fatorada. O número é quadrado perfeito quando todos os expoentes são números pares. Você percebe que esse 1, que é o expoente do 5, ele é um número ímpar. Ou seja, o número 180 não é um quadrado perfeito. Portanto, se nós tentarmos calcular a sua raiz quadrada, nós não teremos um número exato. A única coisa que nós podemos dizer por enquanto é que esta raiz quadrada está entre 13 e 14. Como é que nós sabemos que está entre 13 e 14? Bom, a raiz quadrada de 169 é 13. A raiz quadrada de 196 é 14. Como o 180 está entre 169 e 196, a sua raiz quadrada está entre 13 e 14, mas não é um número natural, ou seja, não é da nossa alçada por enquanto. Mas vamos olhar o 324. 324, ele tem na sua forma fatorada potências com todos os expoentes pares, ou seja, 324 é então um quadrado perfeito. Bom, se ele é um quadrado perfeito, nós podemos calcular a sua raiz quadrada. Para que a gente calcule a raiz quadrada do 324, basta usarmos a forma fatorada. Só que nós vamos usar, ao invés dos expoentes 2 e 4, nós usaremos justamente as metades, ou seja, metade do 2, 1, metade do 4, 2. Basta agora você fazer esta multiplicação aqui, não se esquecendo que 3 ao quadrado é 9 e 2 elevado à primeira é 2. Então, nós temos como resultado de 324, ou melhor, da raiz quadrada de 324, 2 vezes 9, o que nos leva a 18. Pode verificar aí na sua casa. 18 vezes 18 é 324. Vamos aos outros exemplos, principalmente para você que dá dislike em meus vídeos. Eu sei quem você é. Seguinte, vamos fazer a fatoração do 225 aqui, ó. 225 é um número ímpar, então eu não vou utilizar 2. Mas se eu fizer a soma dos seus algarismos, verifico que esta soma está na tabuada do 3. Então posso dividir por 3. Fazendo essa divisão, resulta em 75. Se eu fizer a divisão, chego no 25. Agora, 25 é exclusividade do 5, então essa divisão me leva ao resultado 5,
que por sua vez só pode ser dividido por 5, porque é um número primo, e a sua forma fatorada é 3 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado. Verifico então que 225, por ter em sua forma fatorada apenas expoentes pares, é um quadrado perfeito. A sua raiz quadrada vai ser então 3 elevado a metade do expoente 2, ou seja, 3 elevado à primeira, vezes 5 elevado a metade desse expoente 2, que também é 1. Neste caso, se fizermos 3 vezes 5, resultará 15. E 15 é a raiz quadrada de 225. Bom, faremos agora 1764. A fatoração fica desta forma. 1764 é um número par, dá para dividir por 2. Dividido para 2, nós vamos obter aqui 882. Continuamos por 2, vamos obter 441. Opa, 441 é um número ímpar, não podemos usar mais o 2. Porém, se fizermos a soma dos algarismos, nós chegaremos num número múltiplo do 3. Então, podemos dividir por 3. Essa divisão nos levará a 147. Fazendo a divisão ainda por 3, chegaremos no 49. E 49 é exclusividade do 7. Fazendo aqui 49 dividido por 7, nós teremos 7, que dividido por ele mesmo resultará 1. A forma fatorada do 764 vai ser 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Bom, todos os expoentes são números pares, então a gente pode calcular a sua raiz quadrada fazendo uma divisão por 2 dos seus expoentes. Então, nós teremos 2 elevado à primeira potência, 3 elevado à primeira potência e, finalmente, 7 elevado também à primeira potência. Ou seja, 2 vezes 3 vezes 7, 42. E 42 é a raiz quadrada do 1764. Agora, se você fizer a forma fatorada do 300, você vai perceber que vai aparecer o 2 uma vez, 2 vezes, o 3 uma única vez, porque nós chegaremos aqui no 25, 5 2 vezes. Então, a sua forma fatorada é 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado à primeira, pois só apareceu uma vez, vezes 5 elevado ao quadrado. Ou seja, devido a esse expoente ímpar, 300 não é um quadrado perfeito. Portanto, a sua raiz quadrada não é exata. Ok?